Olá pessoal, ótimo dia para vocês. No programa de hoje vamos falar sobre um assunto importantíssimo e que mexe com a vida de todos nós: emoções e finanças. Por que é tão difícil construir uma relação saudável com o dinheiro, não é mesmo? O vereador Gilson Campos fala com a gente sobre como a gestão pública e o planejamento financeiro pessoal se conectam para uma vida mais equilibrada e próspera. Na entrevista com o especialista Eliane Tanabe, vai trazer um olhar mais humanizado sobre as finanças pessoais. E ainda, no Desafio Inspiração, teremos dicas de como prosperar financeiramente. E nosso artista misterioso traz arte com uma pitada de psicanálise. Bem diferente, não é mesmo? Você vai se surpreender. Isso tudo vai te ajudar a ter um olhar diferenciado sobre as emoções relacionadas à vida financeira e eu tenho certeza. Vamos nessa? O Inspiração está no ar, está só começando. Gilson Campos está em seu primeiro mandato como vereador de São José dos Campos. Comprometido com o bem-estar da população, Gilson compartilha um pouco da sua atuação política e vivências no programa de hoje, para debatermos um tema essencial: finanças. Afinal de contas, gestão pública e planejamento financeiro pessoal são assuntos que se conectam. Ambos são muito importantes para termos uma vida e uma sociedade mais equilibrada e próspera. Muito bem-vindo, vereador, ao nosso programa Inspiração de hoje. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês discutindo por esse tão importante tema aqui para a nossa cidade, né? Muito bom. Gilson, quando a gente fala de política, a gente quer conhecer sempre a figura que está por trás, representando aí a nossa comunidade. Então, para você, né, aqui dentro da política, desse contato com a população de São José dos Campos, quais são as principais dificuldades financeiras que você percebe que mais afetam o bem-estar emocional do cidadão? Com certeza é a administração do próprio recurso, né? Infelizmente, hoje uma parcela da população é aquela velha imaginação que tem sempre de gastar mais do que ganha. Então, se ganha 1.000, eu posso gastar 1.000. Não, na verdade, esquece que tem imposto, esquece que tem alguma dívida, um parcelamento e acaba se endividando cada vez mais, né? Então, é importante ter essa educação financeira, esse controle, que nem sempre que você ganha é o que você pode gastar, né? Pensando na sua atuação como vereador, como você enxerga a importância de programas, iniciativas que promovem a educação financeira e o equilíbrio emocional para a população, especialmente para aqueles que estão em situação de vulnerabilidade, né? Como a gente vai trazer, né? Qual que é a sua visão dessa importância em trazer essa educação para a população? É muito importante trazer a educação financeira, principalmente para as crianças, né? Hoje eu tenho costume de falar que eu não consigo mudar a mentalidade de uma pessoa de 70 anos, 60, 50. Mas as crianças, adolescentes, eu consigo fazer um trabalho para que elas possam enxergar um novo horizonte. Né? Então, você ensinando as crianças desde pequeno, né? Seja ali aquela pequena criança que ganha uma mesada, que seja de R$10 por mês, R$50, ela tem que aprender que nem tudo que ela ganha ela tem que gastar. E assim ela vai aprendendo conforme vai crescendo, conforme vai entrando no mercado de trabalho, ela vai aprendendo que ela pode ter um futuro melhor se planejando. Então, o planejamento é muito importante dentro da instituição, escola, comunidades, poder público. É importante ter esse grupo, né, de trabalho para que isso possa acontecer. As crianças, quando a gente educa, né, vereadora, a gente passa para frente, né? Como se fosse uma sementinha que ela expande, né? Porque ela leva para o nosso lar, né? Sim, com certeza. As crianças, tudo que é ensinado na escola, né? Eu falo assim, a educação vem de casa. Na escola é matemática, português, geografia, história e, por que não, finanças? Porque dentro da escola, ela pode levar para casa para poder ensinar o pai, a mãe. Porque às vezes a criança consegue fazer um milagre que às vezes nós não conseguimos fazer, mas a criança consegue mostrar para os pais que é possível ter uma organização financeira dentro da sua casa. Muito bem. De que forma você avalia que a sua própria relação com a finança e o planejamento impactou na sua decisão e a forma como você atua na sua vida pública?
Eu posso dizer assim que nem sempre foi tão boa, né? Justamente por não ter esse estudo, né? Essa orientação financeira, porque meus pais não tiveram, né? Então, trabalhava no justo ali, né? Eu trabalhava para poder comer, pagar alguma coisinha, uma conta ou outra, e não tinha aquela sobra, né? E aí a gente vai crescendo, e aí de 2019, né, provavelmente de 2019 para cá, eu comecei a conhecer um pouco mais sobre finanças e questão de investimento, até para você poder ter noção o que o seu recurso pode fazer a longo prazo, né? Então eu consegui ter uma visão diferenciada. E o poder público, ele pode sim orientar as pessoas. Já tem alguns cursos, algumas capacitações que a Prefeitura, a Câmara Municipal pode fazer juntamente com as empresas, Senac, Senai, que possam trazer a nova maneira de enxergar as finanças na vida da pessoa, do dia a dia. Então, na verdade, a partir do momento que você conseguiu visualizar melhor a importância de se ter uma gestão financeira, você conseguiu também dar asas às suas possibilidades, Não, né? sim, com certeza, porque antes de você ter um conhecimento, assim, tudo na vida é conhecimento, você tem que buscar, né? Você tem que ter aquela força de vontade, buscar, de conhecer como funciona. Aí quando você começa a ter a noção de como funciona, você enxerga que é possível, sim, você sair daquela situação que você estava, que não era cômoda, né? E aí é onde acaba causando ali a depressão, o desespero, porque você tem as contas chegando, você tem a família para alimentar, você tem que cuidar das pessoas. E aí, se você não se organizar, realmente é complicado. A gente vai falar hoje também sobre a relação do dinheiro com as nossas emoções, o quanto elas interferem, né? E a gente sabe dos desafios de gerir, né, uma cidade. A gente sabe do lado de fora, né? Então eu queria saber de você, quais são os principais desafios emocionais que os vereadores e gestores enfrentam ao lidar com os orçamentos, investimentos e decisões financeiras que afetam a cidade? Quando você traz para o lado público, né, você tem que ter o seu dinheiro, você já tem que ter responsabilidade. Com o dinheiro que não é seu, ainda mais responsabilidade, porque você vai decidir o futuro de várias pessoas da cidade. Então o orçamento tem que ser tratado com seriedade, tem que ter a participação popular para que a gente possa, juntamente entre a Prefeitura, a Câmara Municipal e a população, direcionar da melhor forma possível o orçamento, para que possa ser destinado para aquilo que realmente a população precise. Não porque às vezes, não estou dizendo que aconteça aqui em São José, mas tem cidades que às vezes por vaidade, alguma coisa, o gestor quer fazer aquilo que ele acha que é bom, mas sempre direcionado para a população. Então aqui em São José, junto com a Câmara, a gente consegue trabalhar justamente pensando na população aqui da nossa cidade. Sempre procurando o bem comum, né? Sim, o bem geral, comum. né? O bem não comum voltando para a questão pessoal. O bem comum tem que sempre prevalecer. Né? Vamos falar um pouquinho do seu mandato, até para que as pessoas conheçam um pouquinho das suas propostas. Fala para mim ações que vocês têm, né, concretas, né? Não sei se nesses 6 meses já deu para implementar alguma coisa. E o que você tem de planos aí para o ano, né, do primeiro mandato de 2025? O primeiro mandato, 6 meses, né? Nós estamos em recesso, mas não estamos de férias, né? Eu tenho trabalhado todo dia, né? A gente tem escutado bastante a população. O vereador, ele tem ali 2 principais trabalhos, né? Primeiramente é de fiscalizar o prefeito nas suas ações e atos, né? Para ver se aquilo que foi aprovado no orçamento está sendo seguido conforme teve a aprovação aqui da Câmara referente ao ano passado. E também de propor projetos de leis que venham de encontro com os interesses da população, visando o bem comum. Então eu tenho apresentado algumas propostas, né, alguns projetos de leis que estão em tramitação. Um deles, por exemplo, é o banco, juntamente com outro vereador, é um banco municipal de materiais ortopédicos, a entrega de medicamentos de alto custo nas residências. Então, alguns projetos que vão realmente fazer a diferença na vida da população de São José. Muito bem. Como você acredita que a instabilidade financeira pode gerar ansiedade e outros impactos emocionais negativos na vida da pessoa? Uma vez que, muitas vezes, que a área da finança não está prosperando, a pessoa se torna instável, né? Porque realmente nós vivemos no mundo capitalista, né? Nós dependemos da moeda, né? Quanto o senhor acha que isso pode mitigar, né, em sua atuação? Não, com certeza, a pessoa que não tem um planejamento financeiro e ela se depara com, até mesmo a pessoa sai do emprego, a gente está passando por um período agora de PDV na GM, vou dar um exemplo da fábrica da GM,
vários trabalhadores saindo da fábrica, assinando o PDV, o Plano de Demissão Voluntária, e vão pegar um recurso. Se não souber administrar esse recurso, daqui 6 meses, 1 ano, ele vai estar numa situação que pode se levar para um desespero, uma depressão. Mas eu tinha um recurso, agora não tenho mais. Então, se ela não souber realmente direcionar o recurso dela, investir alguma coisa que vá dar uma renda, que ela possa ter uma tranquilidade, realmente vai ser difícil para ela e para a família, né? Então, isso, se a pessoa não tem esse cuidado, ela vai e pode sofrer, como você colocou bem, pode desencadear uma depressão, a desestruturação familiar, né? Pode ocorrer muitos problemas dentro da própria casa, né? Então, esse bate-papo de hoje, ele não é só sobre gestão financeira, ele é também sobre como você lida com os conflitos que aparecem na nossa vida, né? As instabilidades, né? Sim, não, com certeza, porque assim, quando você está bem, tem dinheiro sobrando, tá tudo bem. Mas quando falta o dinheiro, aí você perde a família, você perde a amizade, você perde várias coisas, porque infelizmente a gente sabe que tem pessoas que estão às vezes com outras pessoas na amizade por conta de recursos financeiros e tal. Mas ele desencadeia sim várias situações na falta dele ou da má administração dele, né? Como que a gente pode lidar com a pressão e a expectativa financeira que podem surgir na rotina de trabalho e na vida pessoal? Você tem que tentar fazer da melhor forma possível, usar o seu recurso, né? Lógico, você, dentro da administração financeira, né, provavelmente dito, falando assim, você tem que direcionar os recursos para que você possa ter uma dependência financeira, para que você possa ter um momento de lazer, você possa ter um momento de ajudar as pessoas, de ser solidário. E se você não tiver esse controle, na hora que você for ver, você não tem mais nada, né? Então, você precisa ter a saber administrar um todo, né? Para que não ocorra nenhum problema. Dentro hoje dos canais da Prefeitura, existe alguma forma de amparo ou suporte para esse munícipe que quer buscar um auxílio? Olha, eu realmente identifiquei que eu não tenho gestão. E esse munícipe pode ser até mesmo uma pessoa física comum, né? Ou um empreendedor que está se vendo numa situação realmente desafiadora ali no negócio dele, né? Existe algum amparo dentro da Prefeitura, através de cursos, né? Através de algum suporte? Hoje, através da Sala do Empreendedor, para o pessoal que quer empreender, tem as orientações, tem as capacitações, tem as parcerias. Para a pessoa física, no momento não, mas por coincidência, uma das minhas propostas de campanha era de implantar aí dentro das escolas municipais, né, que a gente não pode trabalhar nas estaduais a princípio, mas nas municipais, para que se possa criar o curso de finanças dentro das escolas e quem sabe daí partir para a família, não só ficar com a criança, mas sim trazer uma base familiar ali para que todos possam ter um ganho e aprendizado para controlar suas finanças. Muito bom. Então existe uma proposta de um projeto de lei para poder aplicar o estudo da finança dentro da escola. Isso, a gente está trabalhando nesse projeto de lei, deve ser apresentado agora no segundo semestre. Para justamente tentar sanar esse problema, porque acaba sendo um problema para a nossa comunidade, né? Para a nossa sociedade, porque se você não tem o seu controle financeiro, você acarreta outros problemas e aí acaba tudo parando até no próprio SUS, né? A própria prefeitura, porque se você tem um problema de saúde oriundo de uma questão financeira, você vai cair no sistema do SUS. Então, tudo é uma cadeia, né? Então, se você cuida bem, você vai ficar bem. Se você tem uma mente boa, você vai ficar bem. Mas vai depender de tudo da capacitação do que pode ser oferecido para ela também, né? Muito bom. Vereador, vamos falar um pouquinho mais dos seus projetos para que as pessoas conheçam do que você tem aí de planejamento. Se você quiser pontuar alguma outra ação para que os munícipes possam conhecer um pouquinho mais de você. Sim, o vereador Gilson Campos, né? Estou no meu primeiro mandato, é a minha terceira eleição. Meu primeiro mandato, a intenção sempre é tentar colocar um projeto de lei que possa vir de encontro com o interesse da população. Então, como eu disse, eu tenho a entrega de medicamentos de alto custo hoje nas residências, justamente pela comunidade ou também pela dificuldade das pessoas saírem da sua residência para ir buscar o medicamento, ou chegar lá não tem. Então, já estamos em conversas com o próprio governo para que isso possa ser viabilizado. Nós estamos trabalhando com o Disque Muda,
que hoje a gente tem a questão ambiental também, que é necessário a gente melhorar. Só que daí tem que ter a orientação de qual muda que pode ser plantada. Na porta da sua casa não pode ser plantada qualquer árvore, tem as espécies específicas que pode ser na área urbana. Temos buscado parcerias, até como diz o Banco Municipal de Materiais Ortopédicos, porque é uma demanda, como eu tenho uma atuação na Igreja Católica, né, através dos vicentinos, a gente se depara com várias famílias que sempre estão precisando de uma cadeira de roda, cadeira de banho, muleta, e às vezes não tem disponível nas paróquias. Então pode ser criado um banco municipal de materiais ortopédicos justamente para auxiliar essa população que às vezes não se encontra esses materiais nas igrejas, pode se encontrar na prefeitura. Então, assim, é sempre buscando e visando a melhoria da população, dos projetos de lei. Muito bem. Então, a pessoa que quer conhecer um pouquinho mais do trabalho pode contactar nas redes sociais, né, Gilson? Isso. Gilson Campos SJC, né? Esse é o oficial, né? E lá a gente vai estar falando um pouco da nossa história, do nosso trabalho, do nosso projeto, né? Eu não tenho uma rede social específica política, então eu misturo minha vida particular justamente para a pessoa conhecer verdadeiramente quem é o Gilson Campos, né? Muito bem. Seja na parte particular ou na vida pública, né? Ali você vai encontrar um pouco do meu trabalho, do que eu faço e de quem é o Gilson. Muito bom. Gilson, muito obrigada pela oportunidade da gente bater esse papo aqui hoje sobre finanças, né? E você dar seu posicionamento e as pessoas também poderem conhecer um pouquinho mais do seu trabalho. Eu agradeço, Pri, muito obrigado por essa oportunidade de estar conversando com vocês no dia de hoje e espero outras oportunidades de estar aqui presente, falando um pouco mais do nosso trabalho, do nosso mandato. E o que precisar, estamos à disposição. Muito obrigada. Agora vamos para um rápido intervalo, porque já vamos nos preparar para receber a especialista Eliane Tanabe para falar de planejamento financeiro. Ela vai trazer um olhar mais humanizado sobre como lidar com as finanças. Antes, vamos dar uma espiadinha na arte misteriosa do dia. O que será que está sendo feito ali, hein? Não saia daí, porque a gente volta já já. Voltamos com inspiração e, gente, quem nunca teve dificuldade em fazer o dinheiro do mês render ou fazer aquela poupancinha? E essa tarefa que eu já tive dificuldade, mas não é impossível, viu? E por isso que eu trouxe aqui para o programa uma especialista em planejamento financeiro pessoal, Eliane Tanabe. Eliane, seja muito bem-vinda. Ela que tem um olhar humanizado para as finanças. Eu te agradeço pelo convite, estou muito contente de estar aqui com você. Eliane, vamos falar um pouquinho para as pessoas conhecerem qual o diferencial do seu trabalho nas finanças, que você faz esse trabalho humanizado. O que seria esse trabalho humanizado nas finanças? Na verdade, o que eu idealizei foi um conjunto de um aspecto bem profissional, bem técnico, junto com o humanizado. Porque só o humanizado também, né, vira só um abraçar, um acolher. Mas a gente precisa de técnica para conduzir essa pessoa com cuidado, coerência para a história dela, para que realmente as finanças consigam evoluir. Muito bem, eu quero entender o porquê você chegou nesse caminho da finanças humanizada. Existiu alguma história por trás de tudo isso? Sim, eu vim aqui refletindo no caminho, né, de São Paulo até São José. Minha história vou começar lá dos 7 anos, meu pai faleceu quando eu tinha 7 anos. E sempre me chamou a atenção que as pessoas falam, ai tadinha, perdeu o pai com 7 anos. Eu falei, mas não sou tadinha, meu pai está feliz, está com Deus, está no céu, virou estrelinha, né? Mas eu fui entender depois, aqui dos 40 anos de idade, que o meu grande trauma foi a insegurança que ele deixou financeira. Eu realmente, aquela criancinha de 7 anos, tinha medo da minha mãe ter que viver debaixo de uma ponte conosco, eu e meus irmãos menores, que nós somos 4. Então eu tinha 7, meu irmão tinha 5, o outro tinha 3, o outro estava na barriga da minha mãe ainda, e minha mãe ficou viúva. Aquilo me deu um desespero financeiro, da minha mãe não conseguir nos sustentar. Então saiu a proteção da casa, né, que era o pai. E isso me fez me movimentar. Então o trauma financeiro foi muito real, mas me impulsionou também para as minhas virtudes que eu alcancei. Então eu até postei recentemente nas redes sociais, né, que o meu medo era tão grande da insegurança financeira que eu lutei tanto
para ser alguém na vida e fui me formar em administração e agora tenho até o mestrado, que nunca sonhei em ser uma mestranda, uma mestre, e sou. O próximo passo é o doutorado. Espero fazer nos Estados Unidos de Personal Financial Planning. Meu medo era tão grande que eu tinha que crescer na vida e eu cresci. Eu fui saindo dos escritórios de recepcionista, contabilidade, fui trabalhar em banco, no banco cresci, cheguei até ser uma CEO de uma startup. Hoje eu fundei meu escritório, sou uma empresária. Então, o medo também nos impulsiona, mas ele pode nos travar, né? Então, eu consegui ir longe com esse medo. Hoje eu trabalhei esse medo e tento ir mais leve, por isso minha empresa chama-se Splendis. Eu acho que as vidas têm que ser esplêndidas, leves, né? E para cima, assim, evolutiva. Então, é por isso. A Eli mostra muito pra gente, nos inspira hoje sobre o que ela fez com uma dor que teve na vida dela. Exatamente. Ela usou isso como ferramenta para que ela pudesse expandir e também inspirar outras pessoas. Tanto que hoje ela faz o quê? Ela pega as pessoas, enxerga a finança delas e não só pelo olhar da matemática, né, da gestão, mas pela questão emocional que existe por trás, né? É curioso, tudo. porque só a matemática sozinha não diz nada para mim. Se você falar, ele está aqui meus extratos, está aqui minha fatura, está aqui meus números, esse é meu imóvel, olha aí como é que eu estou. Eu não consigo começar um trabalho com você de planejamento financeiro pessoal, organizar a sua vida. Eu preciso te escutar. Entender as suas emoções. Suas emoções, a sua história, onde tem gatilhos que possam prejudicar ou atrapalhar as suas finanças ou aquelas que estão ajudando. Mas ajudando de forma saudável, não da minha forma que eu carreguei um peso por muito tempo. E tudo isso diz sobre, muitas vezes, os nossos comportamentos financeiros são reflexos de experiências passadas. Quais são alguns exemplos comuns de traumas emocionais que você identifica e como eles se manifestam nas relações com o dinheiro? Por exemplo, às vezes você cresceu num ambiente onde você teve tudo, seu pai, a sua mãe evoluíram muito na carreira e realmente deram muito conforto, viagens internacionais, passeios, carro, quando você fez 18 anos, tirou a sua carta, tudo deu certo. Mas aquilo tudo você, de alguma forma, não gosta daquilo. Você fala, dinheiro não é tudo, eu não preciso de tudo isso. E rejeita isso e vai viver uma vida bem abaixo do que você poderia com o seu talento natural. Sim. Eu acho isso uma judiação, porque ela está se anulando como uma pessoa, né? E o contrário também é verdadeiro. A pessoa passou tanta dificuldade que ela cria uma ambição tão grande, só que cria uma frustração junto. Então, coloca o patamar muito alto, você nunca vai alcançar, e aí você vive frustrado e com raiva das pessoas e colocando muita energia negativa, aí o dinheiro não vem. Então, ou fica travado, né? Passou um drama de infância e coloca aquela realidade para si. Eu nasci pobre, eu sempre vou ser assim, melhor eu me conformar, já que eu ganho isso, é bom eu já agradecer a Deus e seguir minha vida. Não, você pode dobrar, triplicar, pode melhorar a sua fonte de renda e merece isso. Então é essa condução que a gente leva com cuidado, e também vai acolhendo as histórias, mas olhando com técnica. Por trás de tudo que eu faço, existe um selo chamado CFP, que é Certified Financial Planning. Esse é um selo de distinção profissional. Quem o tem está utilizando uma metodologia internacional de fazer o planejamento financeiro familiar de uma pessoa. Então, hoje eu atendo as famílias e pessoas como uma referência em CFP no Brasil. Eu levo a humanidade dentro, porque eu acredito muito do lado humano, sim, mas o lado técnico também precisa dar os alicerces. O que eu vou olhar da sua vida? Tributação? Sucessão? Né? Aposentadoria? Investimentos? Dívidas? Ou só organização financeira? Eu nem sei para onde vai o meu dinheiro. Então vai do trivial da organização à complexidade de uma sucessão e um tributário. Então existe muita sofisticação por trás dessa história humanizada. E as pessoas hoje podem contar com um serviço acessível para cuidar das suas finanças e da sua saúde financeira. Muito bem. Então, na verdade, quais são os seus medos que estão te impedindo de fluir? Né? Quais são os seus bloqueios? Porque muitas vezes o passo que você não tem conseguido dar na sua vida financeira está nos medos que você alimentou lá atrás. Exatamente. Né? E o quanto você está disposto a quebrar isso para que você possa ressignificar a sua vida, né?
como uma pessoa pode começar a identificar os seus hábitos financeiros e que eles estão ligados aos traumas emocionais? Existe algum sinal de alerta, né? Vamos supor, olha, eu tô lá em casa, tô prestando atenção agora no Inspiração de hoje, porque eu cheguei à conclusão que eu vou dar um start na minha vida e já estou com meu caderninho para anotar todas as dicas. Sim. O que será que eu posso estar fazendo de errado, que eu estou calibrando já a minha vida para ir pro buraco e ficar sem dinheiro de novo? Mais um mês no negativo eu não vou ficar. Qual é o alerta? Então, quando a gente fala de finanças humanizadas, a gente precisa ter muito autoconhecimento. Então, existem os traumas da vida, alguma história que você passou, mas existe você, como você veio ao mundo, a sua personalidade. E isso é essencial também. Nós temos algumas dimensões aqui emocionais trabalhando dentro de nós. Nós temos a razão, que é aquele lado mais cabeça, né, do tipo, não, vamos planejar. Quanto que a gente tem de dinheiro, onde a gente tem que chegar, vai dar para almoçar, não vai dar para almoçar, você vai quantificando e chega numa equação. Mas existe a emoção, gente, vamos que vamos, tá tão legal a energia que vamos, né? A vida é uma só. A vida é uma só, e a emoção vem, aflora, você fala, gente, mas não tem dinheiro. A gente se vira, né? A gente pede um hot dog. Mas aí vem um lado mais instintivo, que fala assim, além da gente ir, a gente vai dormir lá. Mas como que é dinheiro, né? Então, assim, e tem um lado nosso que é muito sensorial, que é muito mais pragmático, prático. Fala, gente, não tem dinheiro, não vamos. Vamos pedir uma pizza e fica aqui. Sim. Tá? Então, parece que tudo vai dar certo, cada eixo dessas dimensões emocionais vai funcionar legal. Mas qual é o seu driver maior? Qual é o que você acorda já com ele no piloto automático? Então é a gente se perceber. O autoconhecimento é isso, a gente perceber como tem sido as nossas respostas diante das situações. Exato. Por exemplo, eu sou uma pessoa já impulsiva. A pessoa é pragmática. Sim. É do tipo assim, gente, tem que resolver isso. Vamos passear, todo mundo querendo sair, então vamos pedir pizza porque não dá para viajar e nem dormir em lugar nenhum. Você tá louco, você tá louco, você tá louco. Essa é uma pessoa mais razão. É uma pessoa com mais razão. Parece né? ter razão, mas não é razão. Sim. É pragmatismo. Pragmática, quer tirar da frente e não dormir o dia sem fazer o passeio. Sim. Então, essa pessoa, ela tá ansiosa. Sim. A emoção que tá ali é a ansiedade. E essa ansiedade pode pôr tudo a perder. Fala, gente, a gente desperdiçou um dia inteiro fazendo uma pizza. E a gente poderia ter feito um dia legal, num parque, não ia gastar muito. Sim. Era legal a gente ter passeado. Achar possibilidades, né? Você insistiu tanto. Então, às vezes, a felicidade não vem mesmo tendo dinheiro. Porque você usa o dinheiro de uma forma que não atende à sua felicidade. Então, o que eu estou atenta ali, quando eu estou planejando a vida de alguém, essa pessoa está feliz. Se ela está plena, se ela está vivendo uma vida inspiracional, assim, né? Sim. Então, eu gosto de fazer uma harmonização de vidas através de finanças. Mas tem muita técnica e tem muito o pessoal chama de soft skills, que é esse lado humano, humanizado. Mas eu falo que é um hard skill de soft skill, né? Eu preciso conhecer profundamente psicologia, comportamento, para poder realmente trabalhar aquele planejamento financeiro pessoal. Eli, hoje nós estamos num mundo muito comparativo, né? Porque a rede social está aí o tempo todo mostrando para a gente inúmeras possibilidades que muitas vezes não está alcançável para mim hoje. Exato. E você acha que isso pode atrapalhar e atrapalha muitas pessoas a querer viver uma vida que não está dentro do seu padrão? Muito, porque nós somos feitos de emoção. O ser humano é feito de emoção. Então, a maior parte das decisões não são racionais. Isso já é cientificamente comprovado. A maior parte das nossas decisões são emocionais. Então, se a emoção está regendo a nossa vida no dia a dia, a gente precisa tomar cuidado com essas emoções. E o ser humano ele é movido por estímulos. E as redes sociais se tornou um estímulo constante, dia e noite, 24 horas. Antigamente, para a gente se estimular, não sei se você vai lembrar, mas nós tínhamos que ir numa banca de jornal, comprar uma revista, folhear. Gente, olha que carro incrível, eu quero comprar esse carro. Né? Folhear, olha que roupa incrível, eu quero comprar essa roupa. Você comprava a revista para se estimular, para ir para o consumo. Hoje, a máquina, né, o celular, ou o computador, as redes sociais, ela já sabe o que você gosta, fica te mostrando o que você gosta. Sim. 24 horas. E muitas vezes você não está bem emocionalmente, ele te coloca num lugar que você se sente comparado e distante dessa realidade, né? E muitas vezes pode te engatilhar a gastar excessivamente? Sim, porque você acredita que aquele consumo imediato
Você fala, que bolsa linda, eu vou comprar. Mas você já tem 10. Às vezes até da mesma cor. Mas você fala, mas essa é muito legal, olha que linda, e eu vou comprar. E você compra achando que vai trazer felicidade. No final você encosta ela lá e fala, nem gostei tanto assim. É aquela famosa frase, toda falta esconde todo o excesso esconde uma falta? Sim. Aonde eu estou querendo... O que eu estou compensando? O que eu estou querendo compensar uma emocionalmente? Uma mágoa com o pai, uma mágoa com o namorado, uma mágoa com o irmão, um desespero por não arrumar emprego. Você está com algum aspecto emocional ali te movendo. A galera assistiu Inspiração agora e falou assim, quero organizar a minha vida financeira. Eli, qual é a primeira dica para quem está lá em casa e quer organizar a sua vida financeira? Bom, de forma pragmática, bota tudo no papel. Escreve, anota, faz o exercício de olhar o que você gastou esse mês. Não é incomum, os meus clientes falaram assim, Eli do céu, anotei tudo, eu não sabia que eu gastava tudo isso. Tô assustado. Tô assustado, exatamente. Então, fiz isso agora como empreendedora, que eu estou num projeto também social, e ela se assustou com tudo que ela gasta. Achava que ela gastasse pouco, mas não, ela está gastando bastante e acima da renda. Então, contra dados, fatos... Não há argumentos. Não há argumentos, exatamente. Como você lida com a resistência que algumas pessoas podem ter na fala da questão, você não é organizado, você não sabe gerir, porque muitas vezes quando você chega, já aconteceu com você, de você chegar para organizar a finança de alguém, ela fala assim, imagina, a pessoa existir uma resistência para poder, vamos melhorar isso? Sim, essa entrevista anterior com o vereador, o Gilson Campos, traz à tona, sim, essa realidade, o gap da falta de educação financeira no Brasil. Realmente as pessoas não sabem, algumas, não vou falar todas, mas muitas pessoas não sabem lidar com finanças. Começa a crescer, se torna um adulto, abre uma conta, ganha um cartão, sai usando. Sim. Agora tem um cartão, sai usando. Diz que tem o crédito, acha que é um mérito ter crédito. Fala, tem um crédito de 30 mil reais. Dá até para comprar uma moto aqui nesse cartão. Já aconteceu isso, de cliente comprar moto no cartão. Não é o meio de pagamento mais adequado para uma moto, mas ok, a pessoa conseguiu. Então, ela precisa aprender a lidar com as finanças, as pessoas precisam entender como utilizar as finanças, como ter uma condução de vida financeira saudável. E infelizmente é um trabalho que eu gostei muito do que foi apresentado aqui, de base, ou seja, se começar nas escolas e levar para as famílias, já vai ajudar muita gente a ter uma história diferente lá na frente. Ressignificar, Exatamente. Eli, muito obrigada pela sua agradeço. participação aqui. Eu tenho certeza que startou as pessoas para entender um pouco mais sobre como as minhas emoções interferem nas finanças. Com certeza, as emoções têm que estar sempre vigiadas. Muito obrigada a você. Vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco teremos o Desafio Inspiração com Luciana Salatiel. Além de trazer um olhar humanizado, Lu também compartilhará dicas valiosas para você. Mas antes, vamos dar uma espiadinha em como está ficando a nossa arte misteriosa do dia. Um spoiler, a nossa artista também é psicanalista e também expressa isso nas suas obras. Voltamos em instantes. Gente, já entendemos a importância de lidarmos de forma mais saudável com o dinheiro. Para você que está chegando agora, estamos falando sobre esse desafio que é manter equilibradas as emoções e as finanças pessoais. Agora vamos para o momento mais dinâmico do nosso programa, que é o Desafio Inspiração. Com mais de 25 anos de experiência transformando negócios e vidas de forma humanizada, recebemos Luciana Salatiel. Hoje, a Lu vai compartilhar com você estas dicas valiosas para te ajudar a ter mais
prosperidade financeira. Lu, muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Pri, pelo convite, mais uma vez. Então, gente, agora é esse momento de vocês pegarem o caderninho e a caneta e anotarem todas as dicas, porque vocês querem prosperar financeiramente ainda em 2025, né? Segundo semestre bateu na porta, então agora é a hora de você fazer acontecer e a Lu tá aqui para nos ajudar. Exatamente. Para não chegar em dezembro com aquela sensação, o que eu fiz em 2025? Tudo aquilo que eu prometi que faria, eu não fiz. O momento agora é ideal para você pegar todas essas dicas e colocar tudo em prática. E vamos, de dados. Eu gosto bastante de trazer sempre esse dado porque impacta. 70,29 milhões de brasileiros estão com as dívidas em atraso. Esse índice, ele é muito grande e comparado a 2024, ele está 1,09 maior. A cada dia mais, nós brasileiros estamos endividados. Gente, 43% da população adulta está endividada. E o dinheiro, eu sempre falo, ele é um meio e não um fim. Por que que ele é um meio? Porque normalmente você acaba realizando sonhos. Aqui eu trouxe um painel onde mostra tudo aquilo. Às vezes você quer fazer aquela viagem, conhecer a Torre Eiffel, ou mesmo ir para o Nordeste brasileiro, comprar uma casa, casar, fazer a festa dos sonhos. E o dinheiro, ele traz todas essas possibilidades, mas se você faz um planejamento, se você se organiza, você consegue sim realizar. Qualquer pessoa consegue realizar um sonho. Isso é fato. Eu atendo muitos empresários e também pessoas físicas que realizam sonhos. Mas antes de qualquer coisa, vamos fazer um diagnóstico rápido. Aí, gente, o caderno e a caneta, porque agora é a hora que você vai olhar para o seu negócio, para as suas finanças. Para as suas finanças. Você compromete o salário antes mesmo de receber, ou mesmo o Prolabore para quem é empresário, que muitas vezes não consegue nem tirar a distribuição de lucros. Você não dá preferência para comprar à vista? Sempre está ali, passando no cartão e as parcelas fazendo aquele encontro entre os meses. Você gasta mais do que ganha, você consome mais do que é necessário. Você registra suas movimentações, você estabelece prioridades e você está preocupado com o seu futuro, planejando como vai ser o seu futuro, Pri? Isso Sim. É extremamente importante. Se você respondeu pelo menos 2 daquelas ações, com certeza você tem esse diagnóstico. Você gasta excessivamente, isso é, você gasta mais do que você ganha, você tem um descontrole total das suas finanças, cartão de crédito. Você provavelmente pode ser uma pessoa endividada. Mas como assim, Luciana? Eu consigo mensalmente pagar o meu cartão. Mas se você colocar todas essas parcelas numa conta, você vai se assustar. Muitas vezes você fala assim, eu consigo pagar. Mas no montante você fala, nossa, eu devo 10 mil, 20 mil só no cartão a longo prazo. Sim. Falta de reserva de emergência, você não tem uma reserva de emergência apropriada. E daí a gente vem numa situação que a gente já viveu e nos preparou para isso, que foi a pandemia, né, Lu? Sim, na pandemia. Muita gente se viu em calça justa porque não tinha reserva para passar por uma situação que realmente era algo que não era esperado, E o que faremos agora? Eu tive empresários que me ligaram e falaram, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não tenho dinheiro guardado. E o negócio simplesmente fechado por semanas. Isso é muito grave. Isso pode acontecer quando a gente pega pessoa física. Se eu sou mandada embora e eu não tenho uma reserva, Sim. aquele dinheiro que às vezes eu recebo não é suficiente para pagar as minhas contas. E aí é que vem o perigo, tá? E
a renda insuficiente, não ter renda suficiente para cobrir os gastos mensais. Com a falta de planejamento, você não tem renda. E qual é o resultado disso emocional? Isso é muito grave. Você se sente o tempo todo frustrado, você tem aquela sensação que nunca tem dinheiro e não consegue tirar férias com a família ou mesmo comer uma pizza no sábado em um restaurante. Muitas pessoas acabam não fazendo isso. O seu negócio, se você é um empresário, não tem uma saúde financeira suficiente e, claro, o estresse financeiro, ele pode impactar a sua vida física, o seu casamento, a sua vida social e tudo isso por falta de planejamento. E eu vou dar 2 ações de como prosperar financeiramente ainda em 2025. Pega o caderninho e vamos anotar, gente. Tá. A primeira é a mentalidade. A inteligência emocional, ela vai ajudar você no dia a dia a não tomar ações, ter decisões que vão comprometer o seu salário, tá? Então, a inteligência emocional é importante nas finanças pessoais porque ajuda a tomar decisões mais assertivas e evitar dívidas. E a segunda ação de como ter uma vida financeira organizada é você olhar como foi o meu primeiro semestre de 2025. Quais foram as minhas rendas? Porque tem gente que tem mais de uma renda. Ou, se eu sou, um CLT, eu ganho mensalmente um salário. Quais foram as minhas despesas nesse primeiro semestre? E também, eu tive algum investimento? É muito importante você fazer esse raio-x de como está a sua situação financeira atual. Identifique todo e qualquer desperdício que você possa ter. Mas como eu consigo identificar? Sabe os aplicativos de compras de comida? Identifique as áreas de desperdícios e oportunidades. Mas como eu vou conseguir identificar essas áreas de desperdício? Você normalmente vai ao supermercado. Além de ir ao supermercado, você também faz pedidos de comida. Você tem ali 2 gastos, sim. Às vezes você não se dá conta de que isso está impactando o seu dinheiro naquele mês, tá? E também você precisa saber o quanto eu devo no meu cartão de crédito. Ou eu tenho alguma dívida, eu tenho algum valor que eu preciso pagar para banco, qual é os juros que eu tenho naquela minha dívida? Sim. Então, eu preciso, de alguma forma, levantar tudo aquilo que eu preciso pagar, tá? E aqui uma dica que ela é bem importante, usada para a pessoa física, que é o 50-30-20. O que é esse método? Ele é muito simples, tá? Então, eu pego a minha renda líquida, divido em 3 partes. 50%, o que é? São as minhas despesas que são fixas. Eu preciso saber quais são as minhas despesas fixas. 30% são as minhas despesas variáveis e 20% é tudo aquilo que eu preciso guardar, investir, para que eu tenha uma aposentadoria ou para que eu consiga fazer uma viagem ou mesmo o meu casamento, conforme aquele painel de sonhos que eu mostrei anteriormente para vocês. Então vamos lá, Lu. Eu vou pegar tudo que entrou para as pessoas entenderem. Sim. 50% contas fixas. Exatamente. 30% eu gasto com variáveis, porque cada mês tem algumas variáveis. Então eu já deixo essa porcentagem aí para poder, às vezes é um período de férias, gasta um pouco mais, né? Mas 20% da sua renda deveria ser destinada para que você investisse ou tivesse Exatamente. Uma reserva para um futuro, a gente não sabe o que precisa, né? Exatamente, e é super possível, tá? Com qualquer renda que você tenha, você consegue fazer sim essa divisão. Se você coloca ali em investimento hoje, eu consigo investir R$50. Você pode ter certeza que a longo prazo, esses R$50, ele vai virar retornar. Um montante, tá? E em algum momento de necessidade, você vai conseguir resgatar esse valor,
tá? Então essas dicas, elas são extremamente importantes. Não tenham medo de abrir a fatura do cartão de crédito e pegar tudo aquilo que você gastou. Coloque tudo no papel. Pode ser de uma forma simples, mas com certeza você vai ter grande sucesso, tá? E eu falei um pouquinho para vocês da mentalidade. Aqui, como eu deixo, né, de ter uma mentalidade de escassez? Porque muitas vezes eu trabalho com a escassez. Eu só estou enxergando ameaça, eu evito correr risco ou compartilhar crescimento. Eu tenho medo de perder qualquer, né, coisa que eu tenho às vezes no momento, ou medo, como eu disse, até de abrir uma fatura de cartão, tá? E qual é o resultado? Essa mentalidade pode afetar a gestão financeira, os relacionamentos e o bem-estar pessoal. Pri, que gosta muito desse tema, né, Pri? Muitas pessoas, elas paralisam aqui. Por conta da sua mentalidade de escassez, né? Então, o convite é para que vocês tenham uma mentalidade de abundância. Abundância. E como seria? Exatamente. Valorizam a colaboração. Então, você tem que valorizar cada vez mais, né, os relacionamentos, construir relacionamentos positivos. Não ver, né, um desafio como um medo, mas sim como uma oportunidade de mudança. Tá? E se você fizer cada uma dessas ações, inspirar outras pessoas a dar o seu melhor e ser grata por tudo aquilo que você conquistou. E qual vai ser o resultado disso? Uma mentalidade de abundância. E cada vez mais os seus recursos, eles serão abundantes. Lu, eu tenho certeza que quem está em casa conseguiu ter mais clareza para que pudesse dar esse start agora no segundo semestre. Então, eu agradeço muito sua presença aqui conosco, que veio a somar depois de todas essas participações que nós tivemos. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, Pri. Agora chegou o momento de apresentarmos o nosso artista do dia. Ela, que é artista plástica especializada em técnicas de desenho com o lado direito do cérebro. Formada também em psicanálise, integra arte e terapia em seu trabalho com temas que abordam autoconhecimento e o despertar da natureza interior. Seja bem-vinda, Helenice Freitas. Obrigada, eu agradeço muito de estar aqui. Gente, a obra dela tem tudo a ver com o que a gente está abordando hoje. Porque muito do que a gente não se deixa viver e revelar na nossa vida é sobre as nossas sombras. Né, Helenice? Mostra pra gente a sua obra. Que maravilhosa. E fala pra gente um pouquinho sobre a sua inspiração para criar ela. Então, eu assim, me inspirei na insegurança, né? Porque muitas vezes a gente pede tanta coisa, a gente tem os nossos desejos, as nossas vontades, mas a gente acaba sendo levado pelas ilusões que estão na sombra, né? São os traumas, as fantasias que a gente vai criando e que estão escondidas lá, mas que na verdade quando a gente deixa essa luz entrar, quando a gente se permite ser envolvido por essa luz, a gente percebe que elas não existem de verdade, né? São formas de pensamento que a gente foi criando e foram formando essas imagens que nos aterrorizam. Por isso que eu fiz algumas manchas na sombra. Eu normalmente nos meus trabalhos, eu gosto de trabalhar com texturas, justamente por causa disso, porque mostra, né, essas coisas que ficam acumuladas, que a gente vai acumulando e vão se tornando, vão cristalizando dentro da gente. Lindíssima, né? Gente. A gente olha para essa obra dela, a gente enxerga mesmo, né, a sombra e a luz, né? E fala um pouquinho pra gente como que é essa técnica sua, né, de desenvolver e pintar através do cérebro do lado direito. Explica pra gente sobre isso. O lado direito é o lado da criatividade, é o lado holístico, é o lado da espiritualidade. É o lado onde não tem conexão com o tempo, ele é aberto, né? É infinito. Quando a gente está fazendo um trabalho de desenho onde você não está utilizando o lado direito, você está usando técnicas de desenho. Você está muitas vezes engessado. Você está só utilizando técnicas. Sim. Agora, quando você acessa o lado direito, você acessa as habilidades do lado direito, que são a criatividade, a imaginação, a intuição, a espiritualidade, a meditação também está conectada ao lado direito. Então ele acaba expandindo a sua visão. Por isso que você
acaba no processo criativo tendo muito mais recurso, porque você entra no universo infinito, né? Onde a capacidade é infinita, onde existem saberes que você desconhece. É o desbravar mesmo, né? Isso. Então, o não investigado ainda. Exatamente. Né? Então, quando eu ensino o desenho com o lado direito, as pessoas falam assim, mas você não é uma professora de desenho, né? Como as outras professoras. Porque eu faço a pessoa ver coisas que ela não via. Porque normalmente no dia a dia você olha para as coisas, mas você não vê realmente. O lado direito, não só para o desenho, que é o meu trabalho, que é o visual, mas para tudo. É uma consciência maior. Então, no seu caso, que é a dança, quando você dança, você tem uma consciência corporal diferente de mim, que não danço. Mas essa consciência, quando você tem essa percepção dessa consciência, você consegue, às vezes, ensinar para mim como que você faz, que tipo de caminhar consciente que você tem. Isso pode ser ensinado. É uma conexão com a sua alma, né, Elinice? Porque assim, eu falo que todo mundo nessa vida tem que um dia experienciar uma relação com a arte. Sim. Né? Cada um tem uma conexão maior. Uns com a dança, outros com as artes plásticas, outros com a música. Sim. Mas você precisa experienciar isso até mesmo para você despertar essa sua conexão com a sua alma, né? Sim. Aquilo que está lá dentro e você não desbravou ainda, né? Porque o lado direito é o universo interior. Então, é um mergulho dentro de você. Quando a gente vê uma planta, por exemplo, um artista vai fazer um desenho, uma pintura de uma planta, ele está vendo a planta. Eu ensino ele a ver não só a planta, mas ele vê tudo que envolve a planta. O espaço, a textura, o cheiro. Então ele vai mergulhando na essência do que ele está fazendo. Então aí que a alma começa a ter o espaço para se expressar. E a psicanálise, ela deu esse peso para você? A psicanálise, ela foi assim, a virada de chave para mim, assim, quando eu fiz a psicanálise, porque eu comecei a entender como que eu via as coisas, que era um jeito diferente. E aí eu comecei a perceber que ao acessar o inconsciente, eu conseguia ir nesses espaços, Sim. como eu já fazia com desenho e não sabia como que era. Então, a terapia, ela traz conteúdos da mente, do inconsciente para o consciente. E através do desenho, você torna visível aquele pensamento que gerou um sentimento dentro de você. E você normalmente gosta de abordar quais temas nas suas obras? Então, os temas principal é a busca de si mesmo, a busca do si mesmo, a busca de quem eu sou de verdade, quem eu sou na essência. O que eu vim fazer aqui? Para mim, o meu maior objetivo de vida é eu descobrir o que eu estou fazendo. Eu tenho alguma mensagem para deixar no mundo. Eu tenho uma fala, que no meu caso não é uma fala, não é o verbal, ele está no visual. Eu tenho algo para expressar através dessa arte visual. E é isso que eu quero ensinar para as pessoas, é isso que eu ensino. E quando a pessoa aprende a desenhar com o lado direito, é muito interessante porque ela fala assim, nossa, Elinice, eu estou andando na rua agora, eu vejo muito mais do que eu via antes. E isso se aplica também, no caso que você perguntou da psicanálise, para os problemas. Porque quando você está com um problema, você foca só naquele problema. Mas ele não existe só o problema, existe tudo que envolve o problema. Então, quando você começa a entender isso, você começa a aplicar também no seu dia a dia. Muito bom, Elinice. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui. Nós ficamos honrados em conhecer um pouco mais do seu trabalho e como você externiza todo esse seu sentimento nas suas obras. Muito obrigada, eu que agradeço muito. Chegamos ao final. Hoje entendemos a importância de construirmos uma relação saudável com o dinheiro, conectando os nossos sonhos de um futuro próspero com as finanças organizadas. A gestão financeira estratégica nos traz previsibilidade e lucratividade, enquanto um olhar humanizado sobre as nossas emoções nos permite desmistificar o dinheiro e usá-lo como ferramenta para segurança e qualidade de vida. Que a inspiração de hoje se transforme em emoções duradouras para a sua liberdade financeira. Um grande beijo e espero você no nosso encontro da próxima semana. Tchau!